a qual o nosso Deus, Ele criou para que nós venhamos viver esta unidade debaixo da sua presença. Marcos capítulo 10, todos já acharam? Amém? Quem ainda não achou, diga amém. Glória a Deus. A partir do versículo 7 até o versículo 9. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém? Você pode curvar a tua cabeça e fechar os teus olhos nesse momento, para a gente fazer uma oração ao Senhor, pela leitura dessa palavra nesta noite. Soberano Deus e Pai, queremos ser gratos a Ti, Senhor, pela leitura da Tua palavra, a qual nós cremos, ó Deus, que Tu irás falar ao coração da Tua igreja nesta noite, através de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um, Senhor. Abençoa, Senhor, nesta noite, através da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, ministra aos nossos corações, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amados, o casamento, a vida a dois, sabemos que o homem e a mulher são totalmente diferentes, o gênero da mulher para o gênero do homem. E essa igreja, eu louvo a Deus porque tem um grande conhecimento em relação a estudo, a pregação sobre casamento. E o pastor Tony, ele sempre tem ensinado e levado os amados para encontros de casais. Eu tenho conhecimento dessa amada igreja, mas eu gostaria apenas de somar um pouco mais com aquilo que Deus, Ele já tem semeado neste lugar. O sonho da maioria dos jovens é consequência natural da vida, é uma vida conjugal. O desejo de ter uma família faz com que, a certa altura, as pessoas acrescentem as suas necessidades e de estabelecer um lar. Mas muitas vezes, o sonho de construir família torna-se um pesadelo. O casamento, ao invés de resolver o problema da solidão, passa a ser um problema ainda maior. E os cônjuges sentem-se frustrados, desanimados, arrependidos, e muitos casamentos terminam em separação. Para isso, nós estamos aqui nesta noite para falar e orientar, para que você não possa também passar por isso, e nem os teus filhos venham passar também por esses momentos de decepção, tristeza, desânimo, que muitas vezes encontramos dentro daquilo que nós achamos muitas vezes que seria de forma diferente. Mas o que é o casamento? Eu gostaria, irmãos, de nessa noite ministrar, não uma ministração, mas sim um certo estudo dentro daquilo que nós estaremos falando. E eu trouxe aqui para a amada igreja esse estudo que fala sobre família, sobre relacionamentos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a amada igreja, e se você quiser compartilhar junto comigo, para mim vai ser uma grande bênção. Amém? Se alguém quiser fazer perguntas, dizer, pastor, pode fazer, não tem problema algum, pode compartilhar, nós estamos aqui para aprender junto um com o outro. Mas eu faço uma pergunta primeiramente: o que é o casamento? Quem souber e querer responder. Falamos tanto de casamento, mas o que é o casamento? Alguém quer falar? O que é o casamento? O casamento, na verdade, amados, é uma instituição divina.
Porque no livro de Marcos, esse livro que nós lemos aí, Jesus ele está falando, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher. Esta união é o casamento, é o matrimônio, onde o homem deixará e se unirá com a sua mulher e viverão ambos uma só carne. Então, o casamento é uma instituição divina, é uma união exclusiva. O que quer dizer uma união exclusiva? Os irmãos sabem que dentro daquilo que nós estamos falando nesta noite, uma união exclusiva é quando nós vivemos exclusivamente para aquele conjugo que Deus tem sobre a minha vida. E no livro de 1 Coríntios capítulo 7, se os irmãos puderem me ajudar, 1 Coríntios capítulo 7, o versículo de número 2, nós vamos ver que a palavra do Senhor está determinando algo para que nós devemos viver uma união exclusiva diante de Deus. Capítulo 7, versículo de número 2, que diz: por causa da prostituição, porém, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher o que lhe é devido, e da mesma forma a mulher ao marido. Amém? Olha que o Senhor nos dá essa orientação. Então o casamento ele é uma instituição divina, é uma união exclusiva, e também o casamento é uma união permanente. Infelizmente hoje as pessoas não têm entendido isso. Quantos relacionamentos que não têm entendido essas palavras? Porque estão brincando de trocar de cônjuge. Hoje, uma pequena discussão, um pequeno desentendimento, às vezes, leva a uma separação. Mas o casamento, ele é algo permanente, que Deus assim uniu, o homem não pode separar. A união entre um homem e uma mulher é que para que possam viver para todo o sempre. Mas infelizmente essa realidade hoje a gente já não contempla na grande maioria. Muitas pessoas estão deixando seus relacionamentos, deixando de viver aquilo que Deus tem nos ensinado, por causa de dificuldades e lutas que você deve conviver para poder aprender e melhorar esse teu relacionamento. Mas ele ainda é demais. Ainda aprendemos mais com o que o Senhor nos apresenta nesta noite. A ideia original de Deus para o casamento, a recomendação bíblica é de que cada um tenha a sua própria esposa, como já foi falado. Cada um tem a sua própria esposa, e assim possa viver ambos, um para o outro. Muitas vezes, irmãos, nós encontramos a dificuldade dentro dessa palavra, que quando nós casamos não queremos viver um para o outro. Às vezes nós queremos viver ainda para si mesmo. Eu não quero viver da mesma forma para minha esposa. A esposa muitas vezes não quer viver para o marido, mas a Bíblia diz que os dois devem viver uma só carne, um só pensar, um só querer, um só agir, uma só unidade. E nem sempre acontece dessa forma. Mas para que existe o casamento? Primeira pergunta: o que é o casamento? A segunda pergunta: para que existe o casamento?
Para que existe o casamento? Alguém quer dizer alguma coisa? O que é que os irmãos acham? Para que existe o casamento? O irmão quer falar. Não? Está só recebendo? Amados, Deus, quando Ele criou o homem e colocou ali no jardim, Deus observou e viu que não era bom que o homem vivesse só. Para que existe o casamento? Primeira coisa, companheirismo. No livro de Gênesis capítulo 2, versículo 18, o Senhor está dizendo, Gênesis capítulo 1, versículo de número 18, os irmãos encontram aí, Gênesis 28, primeiro 28, Deus os abençoou e lhe disse, frutificai-vos e enchei a terra, sujeitai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. A primeira coisa que nós encontramos, companheirismo. A segunda coisa, acabamos de ler, procriação. Procriação se encontra em Gênesis, esse que eu acabei de ler, capítulo 1, versículo 28, e ainda em Gênesis 2, 18, eu errei aqui o versículo, é Gênesis 2, 18, diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma adjuntora que lhe corresponda. Amém? Então, a primeira coisa que nós possamos falar nessa noite, em relação para que existe o casamento, companheirismo, procriação, e a terceira coisa, para que mais existe o casamento? Para que mais existe o casamento? Companheirismo, procriação, e a terceira, alguém pode falar? Os irmãos podem compartilhar, viu? Eu gosto de compartilhar, viu? Para que exista, irmãos, no casamento, uma vida sexual permitida por Deus, por causa da prostituição. O versículo que nós lemos no início, está dizendo o quê? Por causa da prostituição, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Porque uma relação sexual, ela só é permitida por Deus após o casamento. O casamento, a qual a união entre o homem e a mulher, uma vida sexual, está debaixo da permissão de Deus, que é uma dádiva dada por Deus para o homem e para a mulher. Então a união, a qual nós estamos falando sobre o casamento, para que existe o casamento, companheirismo, procriação e uma vida sexual permitida por Deus. Infelizmente hoje, esse terceiro caso que nós estamos falando, para uma vida sexual permitida por Deus, algumas pessoas já não levam isso mais adiante. Primeiro, se comete o pecado, para depois se realizar o casamento. Eu tenho lá na igreja um casal de jovem, crianças, podemos até dizer ainda, mas que já têm um filho, estão lá. E hoje eu vejo
o arrependimento, não pelo filho, mas pela consequência daquilo que tem feito. Porque primeiro, as pessoas hoje, a maioria é jovem, como aqui a maioria hoje nessa noite é jovem, preste atenção. Eu sei que o seu pastor ele tem me ensinado, mas se eu estou aqui nessa noite e foi me confiado esse púlpito, é para que também eu possa te orientar. Preste atenção à juventude hoje. O impulso carnal, muitas vezes, é muito bom. O impulso carnal pode satisfazer a tua vontade, a tua alegria, mas a consequência por esse ato vai estar sobre a tua vida diante de Deus. Quem conhece aqui a história de Davi? A maioria deve conhecer a história de Davi. Davi foi impulsionado pelo desejo da carne. Davi ele foi levado para satisfazer o desejo da carne, sabendo que ali havia uma proibição, a qual ele não poderia jamais realizar aquele desejo. Mas ele foi adiante e não percebeu, ou não enxergou, ou não sabia das consequências maiores que poderia vir sobre a sua vida. E por causa daquele adultério que Davi ali cometeu, até o resto da sua vida, a consequência daquele pecado foi diante dos seus filhos, da sua família, até a morte de Davi. Davi pagou um alto preço por causa daquela consequência. Então, jovens do Senhor, não deixa ser vencido pela carne, mas deixa que o Espírito te conduza. Amém? Porque a palavra diz que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se você foi nascido do Espírito, ande no Espírito, viva no Espírito. Vou mais adiante. Tudo isso que acontece muitas vezes numa relação, numa vida conjugal, às vezes, amados, é por falta de amadurecimento. A juventude que aqui está, como o pastor falou no início, você vai casar um dia. Talvez você já está se preparando para isso. Talvez você já tenha um companheiro. Mas uma coisa é importante: você precisa buscar um certo conhecimento, uma certa orientação, um amadurecimento para a tua vida, para que depois você não possa querer resolver de forma a qual não vai agradar a Deus. Porque às vezes, depois que a gente erra, a primeira coisa que vem na cabeça é a separação. Mas Deus, Ele veio para unir. A separação não provém de Deus. Ah, mas só que não está dando, eu não consigo mais. Deveria antes ter consultado a Deus melhor. Alguns pontos importantes aqui, para que a gente possa ter um relacionamento melhor na nossa vida conjugal. Primeiro, aceitação mútua. O que é aceitação mútua? Aceitação mútua é eu estar de acordo com aquilo que a minha mulher também ela aceita. É a gente estar com o mesmo propósito. É a gente estar com o mesmo objetivo. É a gente se entender dentro
mesma razão, aceitar de uma forma mútua, de uma forma unida. Segundo ponto, desejo de fazer o seu cônjuge feliz. Isso são alguns pontos, irmãos, que é preciso a gente colocar dentro do nosso relacionamento. O que é fazer, desejar o nosso cônjuge ser feliz? Muitas vezes nós sabemos daquilo que deixa feliz. O marido, ele sabe que a esposa fica feliz quando ele realiza algo. Ela sabe que ele fica feliz quando ela realiza algo. Então nós temos que procurar manter essa felicidade ao nosso cônjuge. E isso não precisa ser em datas comemorativas. Isso não precisa ser no dia da mãe, no dia da mulher, quando faz o aniversário de casamento, não. Para a gente manter um bom relacionamento com o nosso cônjuge, nós precisamos sempre procurar agradar. Você, quando chegar no trabalho, sabe que a tua esposa, nem sempre, para não acostumar, né? Nem sempre, mas sempre é bom a gente agradar. E qual é a mulher que não gosta de um chocolate? Não é? Uma coisa simples. Uma mulher que não gosta de chocolate. O rapaz vem, o camarada vem, largou o trabalho. Vou fazer minha esposa hoje um pouquinho mais feliz do que ela já é. Compra ali um bombom, traz para casa, vai deixar um pouco mais feliz. Aí ela já vai pensar, olha como uma coisa liga com a outra. Ela já vai dizer, nunca mais eu fiz aquela macarronada para ele. Ele está me agradando, também vou agradar a ele. Você está entendendo ou não? Então uma coisa vai ligar a outra. Então o desejo de fazer o cônjuge feliz. E isso tem que ter uma iniciativa. Você deve buscar uma iniciativa. Eu só vou fazer se ela fizer. Ou ela só faz se ele fizer. Você não pode esperar isso acontecer. É você que tem que ter a iniciativa. E um recado para nós, que somos homens. Isso tem que partir da gente. Amém? A mulher espera muito do homem. E às vezes nós esperamos muito da mulher. Mas que é a nossa obrigação de ter iniciativa. Em muitas coisas na nossa vida. Vamos mais adiante. Eu estabelecer um diálogo sobre as diferenças no relacionamento. Isso aqui é de extrema importância. Até mesmo para os que estão namorando. Preste atenção, você que está namorando. Às vezes a diferença do teu relacionamento, no teu namoro, no teu noivado. E para que isso não venha criar um desconforto lá na frente, você precisa discutir isso hoje, no momento, agora, antes do casamento. Por quê? Para que possa chegar a uma igualdade ou uma aceitação daquilo que está criando essa diferença. O que eu quero dizer? Dialogar sobre as diferenças, às vezes, irmãos, é você chegar e conversar com o teu companheiro daquilo que não te agrada. Olha, há uma diferença entre nós. Você gosta disso e eu não gosto. Você faz isso e eu não gosto. E às vezes, sabe o que acontece? A pessoa faz desde namoro e você nunca chegou para dialogar isso. Você nunca chegou para dizer para ela, olha, eu não gosto dessa tua atitude. Ou nunca chegou para ele e disse, eu não gosto dessa sua atitude. E isso foi vindo do namoro. Chegou no noivado e chega no casamento. E vai vivendo. E chega um momento que você ali já não suporta mais e diz, olha, eu não gosto quando você faz isso. A pessoa vai dizer, sabe por que eu sempre fiz? Por quê? Porque você nunca me corrigiu.
eu achava que você gostava. Você está entendendo como é importante você conhecer primeiro, antes de você se envolver em algo mais sério? Preste atenção que isso é muito importante. O problema é que às vezes a gente diz assim, ó: se eu te conhecesse, eu não tinha me casado contigo. É ou não é assim? Ah, se eu conhecesse você antes, né? Eu não estaria contigo hoje. Você tem que ter sabedoria, conversar primeiro, conhecer primeiro, para assumir um relacionamento mais sério. Vamos mais adiante aqui. Então, se você hoje, amados, está vivendo isso dentro do teu namoro, olha quem está namorando aqui, os jovens. Se você está namorando e tem uma diferença onde vocês não estão se entendendo, procura resolver isso agora. Porque quando casar, o problema vai ser maior. Você vai querer dizer assim para ela: desde namoro que eu faço isso, você nunca me corrigiu. Porque agora tu quer mudar. A mesma coisa ela vai dizer para você. Então preste atenção, para que isso não venha criar uma dificuldade maior na tua vida. Não tentar mudar o cônjuge com críticas. O que é isso? Às vezes a gente quer que a pessoa possa mudar, mas a gente quer que a pessoa mude através das críticas. Como eu posso ajudar alguém dessa forma? Às vezes a gente não está ajudando, está criando um desentendimento maior. E procurar entender, procurar, irmãos, ajudar, não de uma forma com crítica. Vamos dar um exemplo aqui nessa noite. Vamos dar um exemplo. Dê um exemplo aí para mim. Dê um exemplo aí para mim. Você corrigir alguém com crítica. Me ajude. O que é que a gente pode fazer nessa noite? Dê um exemplo. Ninguém quer me ajudar. É só isso. Amém. Vamos lá. O marido está em casa. E aí você precisa dele para te ajudar. A esposa precisa de você para você ajudar ela. Mas a primeira coisa que ela vai dizer para você, ela não vai te pedir ajuda. Primeiro ela vai te criticar. Primeiro ela vai dizer: tu não faz nada, fica aí sentado. Já começou logo criticando. Tu não faz nada, fica aí sentado. Tá aí vendo, tem muita coisa para fazer. Aí depois ela faz: vem me ajudar. Primeiro critica, para depois querer ajuda. Então dessa forma, não vamos chegar a um bom senso. Não vamos conseguir criar, irmãos, essa unidade de poder compartilhar dessa forma. Eu preciso ajudar. Eu preciso que alguém possa me ajudar. Mas uma coisa que nós precisamos é ter sabedoria na hora de pedir, sabedoria na hora de falar. Existem momentos na vida de um casal que é importantíssimo. É importantíssimo. Deixa eu dar uma orientação aqui para os homens. Para os homens, deixa eu dar uma orientação. Que eu passei por isso hoje. Amém? Que eu passei por isso hoje. Quando você não faz algo que a tua esposa pede para você fazer, e era para você ter feito, não tente discutir com ela quando chegar em casa. Quando você chegar em casa, aí ela vai chegar e vai dizer: e aí, fizesse? Você vai dizer: não, eu fiz assim porque não sei o que. É problema. Mulher tem uma coisa, irmão, ela é decidida. Quando ela quer uma coisa, ela é decidida. Criou um certo conflito hoje, vamos dizer dessa forma. Era para eu fazer algo e eu não fiz, pensando eu que ia melhorar a situação.
Eu achando que ia ser uma maravilha. Só eu fiz assim porque assim foi melhor. Para que eu fui falar? E o negócio não ficou bom. Então, o que foi que eu fiz? Tem a hora de... A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado por Deus. Há tempo de falar e há tempo de calar. Eu só fiquei calado. Tudo bem, vou resolver o problema. Fui e fiz do jeito que ela queria. Foi uma maravilha. Amém? O problema foi resolvido. Mas aí o que eu quero dizer é que o homem precisa, nesse momento, ele ter sabedoria para reconhecer o seu erro. Amém? Reconhecer, eu errei, então eu tenho que ficar quieto. Você tem que ter sangue tranquilo. Você tem que ter um espírito de mansidão, irmão, porque o negócio é sério. Amém? E você tem esse momento de ficar calado. Não é porque você é o dono da casa, mas Deus constituiu o homem cabeça da mulher. Calma aí, irmão. Calma aí. Eu sei disso. Mas há o tempo de falar. Então eu digo para você, quando a tua esposa, os homens que estão aqui, os namorados, os noivos, todos que estão aqui, quando a tua esposa, tua noiva, tua namorada estiver daquele jeito, brava, que a mulher, isso é normal, mulher mais estourada do que homem, eu digo sem medo porque eu conheço, né? Convivo com uma. A mulher tem um gênero mais estourado que o homem. Então, quando ela estiver nesse momento, não queira discutir, fica quieto, só escuta, deixa ela soltar tudo que está na garganta. Vai passar. Quando passar, você chega lentamente, mansinho, e vai dar tudo certo. Amém? Toma esse meu conselho, os homens. A mesma coisa a mulher, viu? A mesma coisa as mulheres aqui nessa noite. Não queira enfrentar, irmãos, porque é problema. Não queira enfrentar. Oi? Alguém falou? Oi? Ah, sim. Os problemas no casamento são semente aos ventos. Em uma árvore, ou ela vai fixar suas raízes, ou vai derrubar. Não é fácil, irmãos. Uma vida a dois. Não é fácil. Mas nós não podemos fugir daquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Amém? O grande problema hoje, sabe qual é? É que às vezes a pessoa acha que vai resolver o problema se separando, e não é essa a solução. A solução não é essa. A Bíblia só permite duas razões. Primeiro, adultério. Adulterou, a Bíblia, ela relata que você pode sim se divorciar e você fica livre para se casar de novo. E a outra razão é a morte. Não existe outra coisa. Ah, pastor, não aguento mais. Está tão difícil, é tanta agonia, é tanto problema. Eu acho que vou me separar. Olha o dedinho. Deus não criou a separação. Separação não provém de Deus. Você tem que amadurecer a cada dia para resolver esses problemas. É dentro desse relacionamento que você deve procurar amadurecer a cada dia para poder solucionar o problema. Por isso que tudo vem do namoro. Preste atenção que tudo vem do namoro. Não pense que é assim fácil chegar, conhecer, casar e está tudo bem. Não.
Hoje não, irmão. Eu tenho uma filha que já está crescendo. E eu já fico preocupado. Está crescendo. Mas eu já oriento ela. Olha, não é por aí não, está aí vendo, né? Preste atenção, porque a gente tem que ter uma preocupação, desde pequeno já. A Bíblia diz o quê? Ensina ao teu filho no caminho que deves andar. Quando crescer, se está dizendo quando crescer, é porque ainda é pequeno. É de pequeno que a gente deve começar a ensinar. Deixa eu voltar para cá. Desajuste no casamento. Há muitos casamentos falidos. Muita gente conforma-se com a situação precária de seu casamento e continua juntas apenas para manter as aparências. No entanto, a realidade é que experimentam a cada dia problemas dentro do seu casamento que já está estragado e pode gerar grandes dificuldades maiores. Irmão, preste atenção numa coisa. Se você está vivendo um relacionamento assim, que já está desgastado, que já está talvez desanimado, sem ânimo mais, uma coisa eu digo para você: a separação não é a solução. Nunca vai ser a solução. A partir do momento que o homem se separa da mulher, sem ser daquelas duas razões que eu falei, desagrada a Deus e agrada a Satanás. Porque Deus ele veio para unir a família, Satanás ele veio para destruir, separar. Então nós temos que procurar buscar cada dia momentos com Deus, para que Deus possa nos dar orientação sobre a situação que nós estamos vivendo. Irmão, você tem uma Bíblia. A Bíblia, ela é a regra de fé e prática do cristão. Tudo que você precisa está dentro da palavra de Deus. E para uma vida conjugal, para um casamento, você precisa ter um conhecimento bíblico para poder salvar o teu casamento. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. E qual é a mulher sábia? E qual é a mulher sábia? É a que tem conhecimento. É a que tem conhecimento. A que não tem conhecimento, ela a destrói. É uma tola. Porque não tem o conhecimento. E você precisa buscar cada dia um conhecimento. A falta de preparo dos cônjuges, moços e moças, enfrentam o casamento como se fosse apenas mais uma aventura. A falta de informação que deveria ser oferecida pelos pais, ou sobram informações distorcidas oferecidas pela sociedade, e até mesmo igrejas têm deixado de transmitir aos seus jovens conselhos que os prepararão para tão nobre missão. Olha bem, eu vou estar encerrando já. Uma coisa importante: se você está hoje tendo um relacionamento com alguém, namoro, noivado, não sei, você já orou a Deus? Você já apresentou a Deus essa pessoa para ver se realmente é a pessoa que Deus ele preparou para você viver eternamente com Ele? Isso é importante, irmão. Não fique com medo não, mas é importante. Você precisa apresentar a Deus, dizer: Senhor, esta pessoa que hoje eu estou com ela é a pessoa que o Senhor está preparando para eu poder me casar, construir a minha família? Fala no meu coração, me dá uma resposta. Eu preciso saber, porque pode ser uma boa pessoa,
pode ser uma ótima pessoa, mas talvez não é a pessoa que Deus está preparando para você. Essa é a verdade, irmão. O problema, sabe qual é? É que muitas vezes a gente não faz isso. Só vai fazer depois que o negócio já está mais sério. Aí, Senhor, será que realmente é esse que o Senhor me deu? Eu deveria dizer, agora é tarde. Não adianta mais. Se você perguntasse no namoro, eu ia dizer. Se perguntasse no noivado, eu ia dizer. Mas agora no casamento, quer saber o quê? Não quer saber a resposta. Se não for, aí o que é que vem na mente? A separação. Ah, sim, então vou me separar. Não é esse, calma. Agora é. Não era, mas agora é. Você vai ter que aguentar. Os irmãos estão entendendo? Deus jamais vai permitir. Deus jamais vai permitir que a gente busque esse meio de separação, irmão. Olha, tem coisa na nossa vida que não é pela permissão de Deus. Mas a partir do momento que há esta unidade, passa a ser pela permissão de Deus. Deus diz, agora eu permito que vocês continuem juntos. Não queira correr mais. Não adianta mais. Amém? Os irmãos estão entendendo? Para a gente terminar, tem muita coisa aqui, mas o tempo não permite. Mais uma coisa importante, serei breve. Vou tentar trazer os pontos principais aqui agora. Olhe bem, dependência, interferência dos pais, muitas vezes também pode criar dentro de um relacionamento um certo desconforto. Pela interferência dos pais. Às vezes a mãe, às vezes o pai, né, vai estar interferindo dentro de um relacionamento. Mas não vou descartar que muitas vezes é você que procura o pai, é você que procura a mãe. Isso na maioria são as mulheres. As mulheres aqui me perdoem, mas é a verdade. Das vezes quando está em casa com conflito com o marido, corre para a casa de quem? Da mãe. Para buscar socorro aonde? Na mãe, na casa dos pais. E isso muitas vezes pode gerar uma dificuldade maior. Por quê? Porque você nunca vai aprender a resolver os teus problemas. Vai chegar um momento que talvez você não vai estar ali próximo da tua mãe. E você não vai ter como resolver esse problema. E não adianta ligar para a mãe, que pelo telefone não vai se resolver. Não adianta chorar. Não adianta querer correr. Você tem que buscar sabedoria em Deus. Amém? A mulher precisa buscar sabedoria em Deus. Da mesma forma o homem. A ação destrutiva de Satanás. O desejo do diabo é de destruir a paz e a felicidade dos lares, pois ele sabe que a família tem grande importância no plano de Deus. É necessário vigilância e oração para vencer as astutas ciladas de Satanás. Hoje, amados, está acontecendo de uma forma grandiosa que Satanás está atuando na vida das famílias. E uma coisa que a gente pode ver é que o meio de comunicação, as redes sociais e muitas outras coisas que por aí está, tem lançado a sexualidade de uma forma grandiosa. De uma forma grandiosa. Você vê que hoje um comercial de um carro, um comercial de um banco, tem nada a ver de passar uma mulher seminua. Então, qualquer tipo hoje de comercial que você vê passando na televisão, às vezes traz uma sensualidade, coisas que não tem nada a ver. Mas por quê? Porque infelizmente hoje
É o que Satanás trabalha na vida do homem. É destruir nessa área. Às vezes ele tenta no dinheiro, não consegue. Ele tenta na inimizade, não consegue. Ele tenta em várias áreas, não consegue. Então ele leva a destruição de um lar onde? Para a prostituição. Porque eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa que não tenho medo de falar isso. Olhe, preste atenção nos homens que aqui estão. Uma mulher bonita, vistosa, formosa, cheirosa. Se ela chegar perto de você e tentar te seduzir, preste atenção aqui os homens que eu estou falando, corra, porque você não vai suportar não. Não venha querer dar uma de machão não. Eu sou de Jesus, eu vou. Irmão, é melhor tu correr. É melhor tu correr. É melhor tu dizer, vou aqui, eu vou ali, peraí, depois tem alguém me chamando, vai-te embora. É melhor você não facilitar. É verdade, irmão. Porque a mulher ela tem um poder de sedução que às vezes nem ela mesmo sabe. Eu falei isso quarta-feira na igreja. A mulher tem um poder de sedução sobre a vida do homem que às vezes nem ela sabe que tem isso. Por isso que o homem ele precisa estar vigilante nessa área. Qualquer coisinha semelhante a isso, corra. Correr, que eu digo, não é você sair desesperado não, irmão. É você procurar se afastar, se desviar. Olha, tem esse camarada lá em Recife, estou terminando. Tem esse camarada lá em Recife, olha só a juventude. Olha a juventude, a sabedoria da juventude, entre aspas. Chegaram para o pastor e disseram assim lá em Recife: pastor, a gente está querendo evangelizar. Aí o pastor disse: amém, graças a Deus. Quando é que vocês vão fazer isso? Domingo. Domingo de manhã, pastor, a gente vai evangelizar. Pastor, muito bem. Aonde? A gente vai para a praia evangelizar o pessoal lá. Tudo querendo olhar outras coisas. Só os meninos. A gente vai para a praia evangelizar. São espertos. Entendeu ou não? E a gente tem que vigiar nisso. Essa é a verdade. Temos que vigiar nisso. Porque hoje, irmãos, está aí, ó. Há muitas Dalila por aí afora. Está assim, ó. Está assim. Por aí afora. Mas para a gente finalizar nessa noite, já vou fechar aqui, senão não consigo terminar. Para a gente finalizar nessa noite, amados, a Bíblia diz que o homem ele deve amar a sua mulher. A mulher deve obedecer ao seu marido. E esse texto nem sempre as mulheres entendem, mas eu vou tentar em breve, em poucas palavras, explicar uma coisa para você. Quando se diz assim que o homem é a cabeça da mulher, que a mulher é submissa, às vezes as mulheres não gostam de ouvir isso, fica meio brava, né? Já disseram ali, é verdade, né? Mulher não gosta de ouvir essa palavra, mas eu vou dizer uma coisa para você, olha bem. Mas antes disso, lá em Efésios está dizendo: vós maridos, amai a vossas mulheres. Agora olha bem, um marido que lhe ama, que lhe respeita, que lhe faz feliz, que procura te agradar, faz de tudo para te agradar, porque o que ama verdadeiramente ele faz isso. Ele procura sempre o melhor para sua esposa. O homem que faz isso para uma mulher, qual é a mulher que não quer ser obediente? Qual é a mulher que não vai obedecer quando ele diz: amor, faz isso? Você vai fazer. Amor, não sei o que, você vai fazer com maior carinho, porque ele te dá essa atenção que você precisa, que você merece. Ele te ama. Uma mulher amada, irmãos, uma mulher amada é uma mulher mais feliz do mundo. Tem muitas mulheres infelizmente mal amadas aí, por isso que não quer fazer nada,
nem penteia o cabelo mais, não escova dente, a casa fica lá, é uma bagunça. Porque é mamada, quer fazer mais nada, tá nem aí mais para nada, é uma dificuldade. Uma mulher amada, zelada, que o marido cuida, zela por ela, trata dela direitinho, com certeza essa tem o maior prazer em dizer, eu tenho o maior prazer de poder viver ao lado daquela pessoa que Deus levantou para a minha vida. Então entenda esse texto, viu? Quando diz assim: vós mulheres, obedecei a vossos maridos, é dentro desse sentido, porque primeiro diz: vós marido, ame a sua mulher. Então com certeza você vai ter o prazer de querer obedecer, de querer viver isso. E assim nós precisamos entender que, acima de tudo, Deus, Ele constituiu o homem para viver para a mulher e a mulher para viver para o homem. Amém? Vamos se colocar de pé, por favor, em nome de Jesus.